Fala meus amigos, minhas amigas, tudo beleza? Eu sou Jackson Guilherme e estou aqui para dar continuidade à história de nossa leal e benemérita cidade. E se você não assistiu a primeira parte do vídeo, clica aí no card que está aparecendo na tela e assiste, para depois voltar aqui nesse vídeo, tá ok? Ainda tenho que dizer a vocês que essa série de vídeo dá um trabalhão para ser feita, pois envolve pesquisa, criação, correção e gravação de texto, captura de imagens, montagem, edição, só de pensar já cansa. Isso é feito de forma independente e não remunerada. Então, me ajuda aí se inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhando esse vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos lá. Só para recapitular, no vídeo sobre o engenho real de Sergipe do Conde, vimos que no século XVI foi construída uma igreja nas terras do engenho pertencente ao terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá, e em seu altar foi posta uma imagem da Santa Mãe de Deus, onde os primeiros padres da campanha faziam a doutrinação e o batismo dos nativos pagãos a título de purificação. As terras do engenho, pertencente a Sesmaria de Mendes Sá, começaram a ser desmembradas quando Dona Filipa, sua filha e herdeira, ainda era viva. Delas, em 1602, foram vendidas a Gonçalo Alves 400 braças em quadra, o que dá mais ou menos 1928 metros quadrados, nas proximidades do rio Pitanga e do atual rio Subaé, justamente onde encontramos hoje a cidade de Santo Amaro. 5 anos mais tarde, em 1607, Gonçalo Alves alienou as terras aos monges beneditinos, onde 60 anos depois, construíram a pequena igreja dedicada ao abade de Santo Amaro, que existe até hoje no bairro da Santa Luzia. No ano de 1678, o templo da igreja de Nossa Senhora da Purificação, erguido no engenho do Conde, ruiu. Sendo assim, os jesuítas não queriam continuar naquele local, alegando que havia ali uma grande perturbação espiritual e temporal. Solicitaram então ao príncipe Dom Pedro, o então regente de Portugal, que não fosse permitido a reconstrução do templo. O vigário da época resolveu então mudar a sede da freguesia da Purificação temporariamente para a capela de Nossa Senhora do Rosário, às margens do rio Traribe. Essa capela também foi construída pelos jesuítas, os quais possuíam ali o engenho do Rosário. O infortúnio que profanou o local marcou para sempre a história da cidade. Foi o assassinato do vigário enquanto ele celebrava a missa. Infelizmente não encontrei registros sobre a data do ocorrido e nem o nome do vigário que foi assassinado. O que dá para presumir é que a desventura tenha ocorrido entre os anos de 1678 e 1679, pois a insatisfação e indignação dos fiéis com esse crime forçaram a transferência da sede da freguesia da Purificação, ainda provisoriamente, para a pequena igreja do Senhor Santo Amaro. Ali permaneceu até a inauguração da pomposa igreja matriz de Nossa Senhora da Purificação. O início da construção da igreja se deu no ano de 1679, às expensas dos próprios fregueses. O registro da missa inaugural data de 1700, com a igreja pronta, mas é pronta entre aspas, pois existem documentos os quais atestam que a inauguração se deu com as obras ainda inacabadas, uma vez que em dezembro de 1726, o então vigário da freguesia, José Borges de Barros, escreveu ao rei de Portugal solicitando auxílio financeiro para a finalização do retábulo da Capela Mor, além das portas, janelas, forros, grades e lajeados, para o corpo da dita capela. Engraçado é que, naquela época, a coroa não era obrigada a construir ou financiar a construção de igrejas. Porém, a região do Recôncavo Baiano era munida de 36 engenhos, os melhores da Bahia, e a nova igreja daria suporte religioso à maioria deles, pois estava estrategicamente centralizada. O rei ainda tentou pichichar, dividindo a esmola em 3 anos, mas o vigário José Borges de Barros escreveu nova carta ao rei no ano seguinte e a quantia foi liberada de uma vez só, 11 anos depois, em 27 de maio de 1737, e ainda com vistoria dos membros do Conselho Ultramarino para saber quando e como a quantia estava sendo gasta. Esse negócio de atrasar pagamento é a herança de Portugal mesmo. Em meados do século XVIII, a produção açucareira enfrentava sua primeira crise. Eram tempos difíceis, os obreiros já não davam boas esmolas. Em 1778, a igreja ainda não havia sido finalizada, e o então padre da freguesia, Inácio Jardim, fez nova petição à coroa, pois
Em vistoria procedida na igreja pelo capitão de mineiros José Ramos Souza e pelo capitão de bombeiros Jerônimo da Rocha Souza, foi notado que a capela mor havia sido edificada com menos comprimento e fundo, verificando quando se fez o forro e o retábulo, o qual ainda precisava ser dourado. Dessa maneira, foi solicitado novo auxílio, o que foi concedido 2 anos depois, em 1780, mais rápido dessa vez, quase no SEDEX. Assim, a finalização das obras da igreja deu prosseguimento com os materiais vindos, em sua maioria, de Portugal, azulejos, pedras de Cantária, mármores e etc. O trabalho braçal, principalmente a edificação das gigantescas pedras na base das torres da igreja, foi feito pelos escravizados, índios e africanos, e muitos deles perderam a vida em terríveis acidentes. Não havia EPI nem aquelas placas mostrando quantos dias estavam trabalhando sem acidente. Os acidentes geralmente eram fatais. Se você vê a igreja assim hoje, saiba que custou a vida e o sangue de muitas pessoas. A maravilhosa pintura do teto, em estilo barroco, foi obra do célebre artista baiano José Joaquim da Rocha, também autor da pintura existente na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador. Não se tem uma data exata da finalização das obras da igreja, apenas que estas tiveram seu encerramento ainda no final do século XVIII. Desde então, o prédio vem sofrendo diversas intervenções para reparos, com o último tendo se encerrado no final de 2019, deixando esta centenária construção assim, bela, imponente e vistosa. E aí, o que você achou? Diz a verdade. Você que mora em Santo Amaro passa todos os dias por essa igreja, mas nunca parou para pensar como ela é carregada de história, e muito menos que sua construção custou tanto sangue, suor e lágrimas. Não é verdade? Os dados históricos foram em sua maioria extraídos do livro Memórias Histórico-Geográficas de Santo Amaro, de Pedro Tomás Pedreira, um verdadeiro registro da história dessa cidade, que me foi cedido por sua filha, a professora Corina Pedreira, a quem eu agradeço grandemente por ceder seu exemplar de família para as minhas pesquisas. O restante foi retirado da internet mesmo. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa o like, compartilhe o link com seus amigos, pois uma bela história deve ser sempre contada para muitas pessoas. E não se esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. Me segue também lá nas redes sociais, tá bom? É isso aí. Fica com Deus e até a próxima.